Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossos vídeos sobre geometria plana. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre triângulos. Nós veremos suas definições, elementos de um triângulo, classificação, condição de existência, e o que mais? E a famosa lei angular de Thales. Se essa lei for tão famosa assim, eu gostaria que vocês comentassem nos comentários se vocês conhecem, ok? Então vamos lá. Se você procura um tablet para ajudar nos seus estudos, o tablet com o melhor custo-benefício é o Samsung Galaxy A9. Ele vem com uma tela de 11 polegadas, memória RAM de 4 GB, 64 GB de armazenamento, vem com capinha protetora e canetinha. Quem quer usar esse tablet exclusivamente para os estudos é o melhor custo-benefício do mercado. Vou deixar na descrição os links com os melhores preços. Obrigado. Triângulos. Triângulo. Definição de um triângulo. Triângulo simplesmente é um polígono de 3 lados, ok? Tem uma explicação mais detalhada sobre triângulos? Sim. Nós podemos dizer o seguinte, que dado 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos não alinhados, e a reunião desses 3 pontos forma um triângulo, ok? Pode usar essa definição também. Agora, vamos falar sobre os elementos de um triângulo. Vértices, quem são as vértices? As vértices aqui, as vértices são as bolinhas, os pontos, né? Os cantinhos do triângulo são suas vértices, ok? Então nós temos aqui um triângulo A, B, C, e suas vértices são vértice A, B e C. Quanto aos ângulos, aqui nós temos os nossos ângulos, como vocês podem ver aqui, ó, 3 ângulos, e os ângulos, nós temos ângulo 2 e o ângulo 3, ok? Vamos escrever aqui, nós temos o ângulo A, nossa, que A feio. Nós temos o ângulo A, os ângulos são representados pela letra e mais o chapeuzinho, o ângulo B e o ângulo C, ok? E seus lados, né? Seus lados, nós temos aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC. Então nós representamos eles escritos dessa maneira aqui, ó. AB, BC e CA. Perfeito? Bem simples. Definição e os seus elementos. Agora vamos falar sobre a classificação dos triângulos em relação aos lados. Vamos lá? Então nós temos aqui, primeiro temos o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele possui os 3 lados iguais. E os 3 lados iguais é representado por este símbolo aqui, ó, por esses risquinhos aqui, ó. Isso aqui representa que ele tem 3 lados iguais. Consequentemente, se ele tem 3 lados iguais, então ele tem 3 ângulos iguais. Ok? Vamos para o próximo. Triângulo isósceles, certo?
o isósceles possui dois lados iguais, ok? E se ele possui dois lados iguais, então ele possui dois ângulos iguais, certo? E agora nós vamos ver o triângulo escaleno, que não possui nenhum lado igual. Se ele não possui nenhum lado igual, consequentemente ele não possui, os ângulos são todos diferentes. Ok? Então, vamos lá. Revisando aqui, nós temos o triângulo equilátero, triângulo isósceles e o escaleno. Equilátero possui os três lados iguais e, consequentemente, todos os ângulos iguais. Isósceles possui apenas dois lados iguais e o escaleno não possui nenhum lado igual, ok? Agora vamos falar sobre a classificação em relação aos ângulos. Vamos lá. Classificação em relação aos ângulos. Vamos lá. Nós temos aqui o acutângulo. O nome é feio, mas existe, viu, pessoal? Acutângulo possui três ângulos internos agudos. Nós já falamos sobre ângulos agudos em outro vídeo, que é o quê? Que é quando o ângulo, deixa eu colocar um ângulo aqui, ângulo alfa. Este ângulo deixa eu colocar um ângulo aqui. É quando este ângulo ele é menor do que 90 graus. Então, em relação aos ângulos, esse triângulo aqui, ele é um acutângulo, porque os seus ângulos eles são menores que 90 graus. Ok? Retângulo é o mais simples de todos, aqui ele é formado por um ângulo interno reto. Quem lembra lá nas aulas anteriores sabe que esse quadradinho aqui, ó, ele representa o ângulo de 90 graus. Então, um triângulo retângulo é um ângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? E temos o obtusângulo. O que é o obtusângulo? O obtusângulo possui um ângulo interno obtuso, ou seja, o ângulo obtuso é aquele ângulo que ele está entre 90 graus e 180 graus. Ok? Então nós temos aqui, ó, um ângulo interno. Ele é maior que 90 graus, mas é menor do que 180 graus. Ok? E nós temos também a definição de Glaubert. Quem já ouviu aí falar sobre essa definição, comenta aí. Que diz que a definição de Glaubert é o seguinte, pessoal. Ele usa os lados para poder definir em relação aos ângulos. Como assim? Nós temos aqui, ó, quando o quadrado de um dos lados for menor que a soma do quadrado dos outros dois lados, quando o quadrado de um dos lados for menor que a soma do quadrado dos outros dois, então ele é um ângulo acutângulo. E aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Quando o quadrado de um dos lados for igual à soma do quadrado dos outros dois, ele é um retângulo. Quando a soma do quando um quadrado de um dos lados for maior que a soma do quadrado dos outros dois, ele é obtusângulo. Percebeu? Então, o acutângulo ele vai ser menor, o retângulo ele vai ser igual e o obtusângulo vai ser maior.
Mas honestamente, eu aconselho vocês a esquecer essa parada aqui, certo? E vamos focar nessa aqui que é mais simples, é uma definição mais simples. Se o ângulo é menor que 90 graus, então ele é acutângulo. Se o ângulo é igual a 90 graus, ele é um triângulo retângulo. E se o ângulo estiver entre 90 e 180 graus, então ele é obtusângulo. Acho bem mais simples a gente seguir por esse tipo de classificação, através dos ângulos. Mas existe, então estou passando para vocês, ok? Agora, pessoal, com esses conhecimentos, nós vamos passar agora para alguns exercícios, para a gente entender como que isso aí pode ser cobrado em uma questão. Então vamos lá, pessoal. Classifique os triângulos abaixo, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Ok, vamos lá. Então vamos usar todo o conhecimento que nós adquirimos até agora. Primeiro triângulo. Nós percebemos que ele tem, olha aqui pessoal, os lados iguais. Então, em relação, quando os lados são iguais, nós temos, então, em relação aos lados, nós temos equilátero, isósceles e escaleno, certo? Qual deles é a definição quando os três lados são iguais? É o equilátero, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, o equilátero. Com relação aos ângulos, o que nós percebemos aqui nesses ângulos aqui é que eles são menores que 90 graus, certo? Se é menor que 90 graus, então esse triângulo aqui, em relação aos ângulos, é um acutângulo, ok? Vamos aqui para o próximo. No segundo triângulo, nós temos aqui dois lados iguais, certo? Então, nós temos equilátero, isósceles ou escaleno. Como ele tem dois lados iguais e um diferente, então esse triângulo aqui ele é isósceles, ok? Agora com relação aos ângulos, nós temos aqui um ângulo obtusângulo. Lembra que o que é o ângulo obtusângulo? É o ângulo que está entre 90 e 180 graus. Então nós temos aqui o ângulo obtusângulo. Perfeito? E o terceiro triângulo que nós temos aqui, aqui é um número 4, não saiu, beleza? Nesse terceiro triângulo nós temos aqui o ângulo de 90 graus. Ele tem lados diferentes, né? Então esse triângulo aqui, em relação aos lados, ele possui lados diferentes, então ele é um triângulo escaleno, ok? E em relação aos ângulos, nós temos aqui o símbolo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Perfeito? Poderíamos usar a síntese de Glauber aqui para poder achar essa definição aqui. Como ele é um triângulo retângulo, vocês lembram lá? Acabamos de fazer, ó. O quadrado de um dos lados é igual à soma do quadrado dos outros dois. Então nós temos aqui, ó, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que daria 25, 16 mais 9, ok? Então é igual a 25 também. Isso prova, através do teorema de Glauber, que este aqui é um triângulo retângulo. Perfeito? Mas vamos deixar isso aqui de lado, porque é muito complexo, né? Dá para a gente definir pelos lados e pelos ângulos de maneira mais simples, ok? Então vamos passar para o próximo tópico. Então vamos lá, pessoal. Condição de existência, certo? Para você construir um triângulo qualquer, é necessário que cada lado seja maior
que a diferença dos outros dois em módulo e menor que a soma dos mesmos. O que isso quer dizer? Vamos colocar, deixa eu desenhar um triângulo aqui. Fazendo esse triângulo aqui, pessoal. A, B e C. Então vamos lá, pessoal. Para a condição para esse triângulo existir, vamos utilizar aqui o lado A para colocar isso matematicamente. Vai ficar o seguinte. Quer dizer que o lado A ele tem que estar entre a diferença dos outros dois, ou seja, B e C, em módulo. Aqui o nosso lado A. Esse valor tem que estar entre a diferença dos dois lados aqui. E também tem que estar entre a diferença da soma dos lados. Ok? A mesma coisa dos outros lados. Vamos lá. Se eu fosse fazer em relação aqui ao B, então o B teria que estar entre a diferença de A e C em módulo e entre a soma de, e a soma de A mais C. E também, se fôssemos fazer pelo lado C, o C teria que estar entre A e B e a soma de A mais B. Ok? Agora vamos fazer aqui um exemplo para podermos entender isso aqui. É possível construir um triângulo com os lados medindo 8, 10 e 15 centímetros? Vamos ver se isso é possível. Então nós vamos começar pelo lado 8, ok? Vamos lá. Então o 8 ele tem que estar entre a diferença de 10 menos 15 e entre a soma de 10 mais 15, ok? Então esse lado que mede 8 centímetros. 10 menos 15 vai dar 5 e 10 mais 15 vai dar 25. O 8 está entre esses dois valores? Sim. Ou seja, então aqui está ok. Esse lado aqui, 8, está ok. Perfeito? Agora nós temos que fazer com os outros dois lados também. Vamos lá. Nós vamos escolher o 10 agora. Então vai ser 8 menos 15. O 10 tem que estar entre a diferença e a soma dos outros dois lados. 8 menos 15, 6. E 8 mais 15 vai dar 23. O 10 está entre o valor de 6 e 23, então está ok. E o por último, nós vamos fazer aqui, ó, 8 menos 10. Nosso último lado, que mede 15, tem que estar entre a diferença e a soma dos outros dois. 8 mais 10. Ok? 8 menos 10 vai dar 2. E 8 mais 10 vai dar 18. O 15 está entre esses dois valores? Sim. Então, ok. Então, é completamente possível construir esse triângulo, porque ele obedece às condições de existência estabelecidos. Perfeito? Vamos para mais um exemplo.
Letra B, vamos dar sequência aqui. É possível construir um triângulo com os lados medindo 1, 2 e 5 centímetros? Então vamos lá, vamos começar a pegar o primeiro lado aqui, 1 centímetro. E vamos fazer o teste. 2 menos 5, que é a diferença. 1. O 1 tem que estar entre a diferença e a soma de 2 mais 5. Ok? 2 menos 5, 3. E 2 mais 5, 7. O 1 se encontra entre 3 e 7? Não. O 1 está antes do 3. Ou seja, esse triângulo aqui nós não podemos construir esse triângulo. Nem precisa analisar o restante dos lados. Se já deu errado aqui nesse primeiro, então não precisa continuar. Não é possível construir esse triângulo porque ele quebra a condição de existência. O que o teorema angular de Tales nos diz? Que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, qualquer triângulo vale 180 graus. Então, em teoria, ele nos diz que alfa feio, mais beta, mais y é igual a 180 graus. Esse aqui é o tipo de informação que nós vamos usar muito mesmo aqui em geometria plana, tá? Então vamos aplicar esse conhecimento. Ele quer que a gente descubra o valor do ângulo, né? Então vamos lá. Então nós temos 3x mais 2x mais x. E isso tem que ser igual a 180 graus. Então 3x mais 2x, 5x mais x. Isso vai dar 6x, que é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 6. X é igual a 30 graus. Então aqui nesse primeiro aqui nós já sabemos que é 30 graus. Aqui 2 vezes x, 2 vezes 30 vai dar 60 graus. E 3 vezes 60, 3 vezes 30 vai dar 90 graus. Tá certo isso aqui, pessoal? É só a gente fazer a prova. 90 com mais 30 dá 120. Com mais 60, 180. Então bateu, perfeito. O teorema do Tales realmente se confirmou. Vamos aqui para o próximo. Então vamos aqui, pessoal, na letra B. Vamos achar o valor de x, né? Então vamos lá. X mais 2x mais x mais 20. Isso tudo tem que dar igual a 180. Ok? Então, x mais 2x, 3x mais x, 4x mais 20 igual a 180. 4x é igual a 180 menos 20. 4x é igual a 160. X é igual a 160 dividido por 4. X é igual a 40. Ok? Se eu tenho o valor de x, então eu vou ter o valor dos outros ângulos. Aqui é 40. 2 vezes 40 aqui é 80. E aqui 40 mais 20 é 60. Somando tudo isso aí, nós temos 180 graus. Perfeito? Vamos continuar. Então, pessoal, aqui na letra C, vamos lá, nós temos aqui um ângulo externo no valor de 138 graus. Nós temos aqui a informação que é um triângulo isósceles, lembra? Aqui o conhecimento vai se acumulando, né? Se ele é isósceles, então esses lados são iguais. Ou seja, este ângulo aqui, que eu vou chamar de x, é igual a este ângulo aqui. Perfeito?
Se esse aqui é um ângulo de meia volta, lembrando lá no comecinho da matéria de geometria plana que um ângulo de meia volta ele vale 180 graus, ok? Então vamos lá. Vamos achar o valor de x. Que 130, que x mais 138 é igual a 180. X é igual a 180 menos 138. X é igual a 42. X é igual a 42. Agora, usando a lei angular de Thales, nós vamos achar o valor de x aqui. Aqui é 42 e aqui também é 42. Então, x mais 42 mais 42, isso tudo tem que dar 180 graus. X é igual a 42 mais 42, vai dar 180 menos 84. X é igual a 96. Perfeito? Então, este ângulo aqui mede 96 graus. Somando os dois aqui, a soma interna dos três ângulos, 180 graus. Ok? Agora, pessoal, a última, a letra D. Vamos achar aqui ó, o valor desse x aqui, certo? Então, vamos resolver primeiro um triângulo de cada vez, certo? Vamos fazer esse aqui primeiro. Lembra lá que numa das primeiras aulas lá que ângulos opostos ao vértice, que é o caso desse ângulo aqui, eles são iguais, perfeito? Então, usando a lei angular de Thales, nós sabemos que os ângulos internos vão dar 180, ok? Então vamos lá. 43 mais 62 mais x, isso tudo tem que dar 180, ok? Então, 43 mais 62, 105 mais x, que é igual a 180. X é igual a 180 menos 105. X é igual a 75, certo? Então, este valor de x aqui é 75, ok? E já que são ângulos opostos pelo vértice, então eles têm o mesmo valor. Aqui também é 75. Perfeito? Agora basta a gente encontrar o valor deste x aqui. Então nós vamos usar a mesma técnica. Vamos isolar agora esse triângulo aqui. E vamos trabalhar somente com ele. Então vamos lá. Como que vai ficar? 75 mais 60 mais x, isso tudo igual a 180. 75 mais 60, 135 mais x igual a 180. X é igual a 180 menos 135. X é igual a 45. Perfeito, pessoal? Então, encontramos o valor desse x aqui. Se somarmos estes valores aqui, vai dar 180. Então, está tudo certo. Obrigado, pessoal, por acompanhar o vídeo até aqui. Ficou um vídeo meio extenso, né? Mas com bastante informação. Espero que vocês tenham gostado o suficiente para deixar seu like e se inscrever. Obrigado e até a próxima.